Coronavírus! Nossa, mano, ficou tosco, velho. Em 3, 2, 1, gravando. Coronavírus! Coronavírus! Fala, senhoras e senhores, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, sobre essa pandemia. Coronavírus tá aí assolando todo mundo e chegou a minha hora de me posicionar sobre tudo isso que nós temos vivido. Mas antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, que você dê o famoso joinha no 3. 1, 2, 3. Dá o seu like aí para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Te encorajo a você clicar nessa setinha e encaminhar para o maior número de pessoas, porque o assunto de hoje é um assunto que todos nós, principalmente a Igreja de Cristo, precisa entender e se posicionar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre toda essa pandemia, sobre esse caos que está instalado na vida das pessoas. Eu acredito, do fundo do meu coração, o que nós estamos vivendo nesse tempo está revelando o caráter das pessoas. É isso mesmo. É no tempo de crise que caráteres são revelados, que personalidades são reveladas. É nesse tempo que nós vemos como cada um age, como cada um encara as circunstâncias adversas. Nós todos estamos lidando com circunstâncias adversas. E agora eu quero me dirigir a você que é povo de Deus, você que é nação de Cristo, você que é nascido de novo, você que já teve um encontro com Cristo. Qual que é a nossa postura no meio de tudo isso? Qual que é a forma com que a igreja deve encarar em frente a esse caos que estamos vivendo? Primeiro, nós devemos lembrar que nós não nos atemorizamos de más notícias. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, podem soprar os ventos, as ondas podem levantar, o mar pode estar agitado, mas nós não nos atemorizamos de más notícias. Afinal de contas, Jesus Cristo está no nosso barco. O Mestre está conosco. Então nós sabemos que nós estamos seguros. Agora falando um pouco da atualidade. Nós estamos em quarentena, estamos nas nossas casas, estamos com as nossas famílias. Como é que nós devemos encarar tudo isso? O que nós devemos fazer no meio de tudo isso? E aqui eu quero trazer um pouco de insights, de inputs para que você possa aplicar isso na sua vida, junto com a sua família. A primeira coisa é você focar naquilo que você tem controle. Eu costumo dizer muito isso nas pregações, eu costumo dizer muito isso quando eu aconselho as pessoas. Não adianta você focar no que você não tem controle. O que você não tem controle? Você não tem controle na cura do vírus, você não tem controle na economia, você não tem controle no que o nosso presidente da República faz ou fala, você não tem controle no que os prefeitos, governadores agem, a forma com que eles pensam. Isso não está no nosso controle. Logo, se eu e você ficamos colocando a nossa energia nisso, colocando o nosso foco nisso, isso vai fazer o quê? Vai drenar a nossa energia. A gente vai dar energia para algo que não vai ter resultado algum. Então a gente tem que ser sábios e usar essa sabedoria nesses momentos de crise. Então, primeira coisa, foque no que você tem controle. No que você tem controle na sua família, naqueles que estão com você nesse tempo, naqueles que estão aí do seu lado na sua casa. Então, aproveite tudo isso, já que nós não podemos sair, aproveite tudo isso para ter tempo de qualidade com o seu filho, para você ter tempo de qualidade com o seu pai, com a sua esposa. Você sabe que nesse tempo, algumas estatísticas dizem que o número de divórcios aumentaram. Por quê? Porque homens não conseguem ficar dentro de casa com as suas esposas. Então a gente tem que entender por que Deus permite tudo isso acontecer. Para nós cristãos, talvez esse é o momento de um marido pedir perdão para sua esposa. Talvez esse seja o momento de uma esposa, pedir perdão para o seu marido. Talvez seja o momento de um homem viver a vida como um do lar, como a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Talvez seja essa hora da mulher não ser aquela mulher rixosa, mas ser aquela mulher sábia que edifica o seu lar. É nessa hora que nós temos que trazer a nossa mente o que nos dá esperança, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso tesouro. Devemos sacar do bom tesouro as promessas de Deus, os ensinamentos, as instruções que Deus nos deu e nos dá diariamente para que nós possamos colocar isso em prática. Então foque naquilo que você tem controle, viva a palavra de Deus dentro do seu lar, da sua casa, aproveite esse tempo para ter oração, aproveite esse tempo para fazer e prestar cultos em família. Quantos homens não tinham a coragem, não tinham a ousadia de puxar a oração na hora do alimento, não tinha ousadia de chamar a família, vamos agora cultuar o Senhor na hora do culto online. Então, use esse momento para focar naquilo que você tem controle. Tudo que você foca
tende a expandir. Então foque no seu ministério, foque nos seus relacionamentos, foque na sua família, foque naquilo que você pode fazer. E eu quero terminar esse vídeo lembrando que nós todos, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Isso mesmo, nós somos embaixadores em nome de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está alertando aqui à igreja dos Coríntios. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nessa hora nós devemos entender que nós somos embaixadores de Cristo. E agora eu quero que você dê um passo a mais dessa primeira parte de você focar somente no que você tem controle. Você vai continuar focando no que você tem controle, mas com o entendimento de que você é um embaixador do reino de Deus. O que é um embaixador? O que faz uma embaixada? Uma embaixada representa um país em outra nação. Enfim, se você estiver na América do Norte, você é um brasileiro, você vai buscar ali a embaixada brasileira para que você tenha refúgio, abrigo, enfim. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Ou seja, nós somos representantes de um reino, do reino dos céus, aqui na terra. Então nesse momento de caos, que você abra sua boca para levar as virtudes de Jesus Cristo, para levar os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu sei que muitos que estão me ouvindo trabalham em multinacionais, trabalham em empresas, têm carteiras assinadas, enfim, se relacionam no meio profissional. Eu quero perguntar para você, o que você tem feito nesse momento para a tua empresa? O que você tem feito nesse momento de crise para o teu chefe? Como você tem comunicado? Como você tem se expressado nesse momento? Porque nós vemos muitos crentes nesse momento falando do caos. O corona matou tantos, o corona matou aquilo, amado. Isso a grande mídia já anuncia, e já anuncia de uma forma maligna, tendenciosa. Então nós não vamos ser profetas do caos. Nós vamos ser profetas que gerem vida, que gerem a vida abundante que Cristo nos trouxe. Então eu quero perguntar para você, como é que você tem se relacionado com o seu chefe, com os seus funcionários? Muitas pessoas estão fazendo homework. Não fica aí falando o que a grande mídia fala. A grande mídia é tendenciosa e é usada pelo maligno para gerar medo, para gerar caos. Você sabe que o que mata mais do que o vírus é o medo. O medo instalado, é uma seta instalada por Satanás na mente das pessoas que começam a ficar com aquela paura, com aquela crise de pânico, síndrome do pânico, paralisa e as pessoas, muitas adoecem, muitas baixam o seu sistema imunológico e aí o caos ele é muito maior do que de fato de um vírus. Então como é que você tem se relacionado no meio profissional? Você que ainda está trabalhando no home office, gere vida. Você sabe que eu falava com uma irmã nossa em Cristo que falou que ouviu um desses meus aconselhamentos que eu aconselhava e ela falou, eu liguei pro meu chefe, mandei uma mensagem e falei, nós estamos juntos nesse momento, eu tô aqui para dizer que estamos passando por um momento delicado, mas que eu estou orando por nós, pela nossa empresa. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Então eu quero te encorajar a você mandar uma mensagem de texto, um vídeo, um áudio para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe, para o seu vizinho, para as pessoas que você se relaciona. Eu estou focando aqui na questão profissional porque nós, aqueles que trabalham e dependem de um salário de um chefe, nós dependemos desse recurso. É Deus que faz através de uma empresa, através de um patrão chegar até você o seu recurso financeiro. Nessa hora, você precisa sim levar Cristo. E essa é a melhor hora. A crise é uma grande oportunidade de você pregar Jesus Cristo. E talvez você não precise abrir a sua Bíblia e falar, está escrito. Não é dessa forma, mas é com a sua atitude, é com a sua ação que você vai pregar Cristo. Então, sabe, no momento de grande aflição, é nessa hora que as grandes lendas, que os grandes líderes se levantam, que as grandes personalidades, aqueles que são usados por Deus como instrumentos, se posicionam e geram vida na vida das outras pessoas. Então, eu quero terminar esse vídeo convocando todos aqueles que são embaixadores de Cristo para pegar a nossa bandeira. Afinal de contas, Cristo é a nossa bandeira, é Ele que nós devemos anunciar, é o reino que nós devemos levar. E que você possa proclamar as virtudes de Jesus Cristo a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. É sobre isso que nós estamos falando. Então, mande mensagem de texto para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho. É um momento delicado, é um momento de caos, um momento de crise. Nós não tiramos a verdade nem a realidade do que está acontecendo. Nós sabemos que nós vamos chegar do outro lado talvez um pouco feridos, talvez nós vamos chegar do outro lado um pouco com alguns arranhões. Afinal de contas, isso é uma guerra. Mas a certeza que nós estamos passando para o nosso povo é que nós vamos chegar do outro lado com a vitória, que nós vamos chegar do outro lado muito mais fortes, que nós vamos chegar do outro lado muito mais unidos, muito mais fortalecidos em Cristo Jesus, e que tudo que está acontecendo, Deus está usando para separar um povo dentro do povo. É isso que Deus tem falado ao nosso ministério. Deus está levantando um povo dentro
de um outro povo. Então eu creio que essa hora os verdadeiros adoradores estão se levantando para proclamar a verdade, para proclamar a justiça, para proclamar a paz, para proclamar as boas novas, o evangelho, a sã doutrina, o evangelho de grande alegria. Então que você tenha esse discurso. Ligue para o seu patrão e fale, nós vamos chegar do outro lado talvez um pouco arranhados, mas eu quero dizer que eu estou com você, eu estou te honrando, eu estou aqui honrando aquilo que você tem feito através dessa empresa, chegar na minha vida, provisão. Ore pela sua empresa, ore pelo seu patrão, ore pelos seus funcionários, olhe pelos seus colegas de trabalho, se posicione, ocupe a posição de um filho de Deus, porque com certeza você será honrado, porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Mas eu quero dizer para vocês que vocês apliquem isso, que você aplique tudo isso que Deus ministrou no meu coração, que você aplique na sua vida, porque eu tenho certeza que é um tempo onde Deus vai te usar na vida do próximo. Até mais, continuamos juntos, continuamos firmes, proclamando as verdades de Cristo. Graça e paz a todos, até mais.